Olá, sejam bem-vindos à nossa programação especial, dessa vez no mês de maio. Vamos falar sobre o Maio Laranja e essa importante discussão sobre o abuso e exploração sexual. Aqui na TV Câmara hoje nós recebemos ele, promotor, Dr. Cazé, que já é conhecido por falar desse tema no Brasil todo. Não é isso, Cazé? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito importante a gente falar desse tema. Nunca vai ser o suficiente, porque a gente tem que estar sempre lembrando, porque é uma forma muito importante de evitar que aconteça abuso e exploração sexual, ou seja, crimes de pedofilia contra as crianças e adolescentes. Esse assunto, ele na verdade virou até lei, né? No dia 18 de maio a gente tem um marco em todo o Brasil, que é o dia que a gente fala realmente sobre esse tema, né? Você anda o Brasil todo, principalmente nesse dia, não nesse dia, mas falando sobre o tema, né? O porquê do dia 18? Eu acho que a gente tem que falar desse tema todo dia, porque falar é uma forma de prevenir, de evitar que aconteça, lembrar e tomar as providências. Mas eu falo o ano inteiro, mas dia 18 de maio é importante. Foi o dia estabelecido por lei como Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ou seja, de combate aos crimes de pedofilia. Porque no dia 18 de maio foi o dia que foi encontrado o corpo de uma criança chamada Araceli, né? Isso na década de 70. Araceli, ela foi agredida, foi estuprada por vários homens, né? Foi um crime horrível, né, de abuso sexual contra uma criança, e muito mais do que isso também, né? Houve muita violência. Chocou mesmo realmente o país. Foi um crime que chocou o país e em homenagem a essa criança que foi violentada dessa forma, foi estabelecido o dia 18 de maio. Agora, é importante a gente dizer que, infelizmente, a gente tem todos os dias muitos casos de exploração sexual de crianças, de abuso sexual de crianças. Eu posso dizer que não se passa um dia sem que eu tenha conhecimento de pelo menos às vezes muito mais do que isso, casos de crimes de pedofilia, seja pornografia infantil, seja a prostituição infanto-juvenil, seja abuso sexual intrafamiliar, extrafamiliar, seja a exploração de diversas formas. Então é um problema muito grave no nosso país e no mundo inteiro, e há muitos anos, graças a Deus, muitas pessoas vêm trabalhando para combater esse mal. A gente estava falando que há 13 anos esse assunto ele realmente ganhou força, né? Ele é amplamente falado e comentado, né? Essa ação do Todos contra a Pedofilia, que hoje é reconhecida em todo o país, ela ajudou muito isso, né, Cazé? A diminuir os casos, a fazer as pessoas entenderem a importância dos cuidados com a criança. É verdade. O Todos contra a Pedofilia, que já não é uma campanha, é um movimento, porque não tem prazo específico, ele continua, né? Começou no âmbito da CPI da pedofilia do Senado. Quem criou esse termo foi o senador Magno Malta, lá na CPI da pedofilia, que foi muito importante, foi a CPI mais longa da história do Brasil, trouxe diversas modificações legislativas, tive a honra de participar delas. Você é um grande parceiro dele, né, do Magno Malta, ele é referência também nessa ação? Foi o Magno que instaurou a CPI da pedofilia, que deu início a esse movimento, né, que é importante para tirar da escuridão esse assunto, para ele deixar de ser tabu, para ele ser discutido, ser tratado, para que nós possamos agir efetivamente para tirar crianças e adolescentes de situações de abuso, de situações de exploração, e também para punir criminosos que vilipendiam crianças, que agridem de diversas formas, que estupram, que usam o corpo delas para ganhar dinheiro, seja na prostituição, seja na pornografia infanto-juvenil, que são coisas que acontecem demais, todo dia. Aqui em Divinópolis nós temos prostituição infanto-juvenil, como temos em todas as cidades. Aqui nós temos abuso sexual com frequência, como temos em todas as cidades. Só que isso não é de hoje, isso existe há muitos anos, mas com movimentos como Todos contra a Pedofilia e outros igualmente importantes, Faça Bonito, Maio Laranja, Proteja Nossas Crianças, todos os movimentos são igualmente importantes.
porque eles mostram que nós precisamos agir e nos levam a agir. E também inibem a ação do criminoso. Muitos desses crimes existiam e ficavam escondidos. Então, quando a gente vê, às vezes, o número de denúncias aumentando, não quer dizer que o crime em si aumentou, quer dizer que o crime apareceu. Porque antes era muito velado. Isso. Ninguém nem comentava sobre o assunto. Tinha vergonha, tinha medo, achava que acontecia só com eles. E principalmente violência dentro de casa, né? Como pais, padrastos e crianças de todas as formas. A gente tem isso com muita frequência, pessoas muito próximas que estupram crianças pequenas. A gente tem caso, eu sou promotor há quase 30 anos, mas eu jamais vou me acostumar com a pessoa que estupra uma criança pequena, às vezes um bebê. E a gente tem esses casos, né, com muita frequência no país inteiro, e às vezes bem próximo da gente. Casos de pais e mães também, né, que expõem os próprios filhos na prostituição, na pornografia, que agridem esses filhos de forma sexual. Isso tudo é muito grave, né? Isso ataca o valor maior que existe na nação brasileira, que é, sem dúvida, cada criança. A criança, por lei, inclusive, está na Constituição. Prioridade absoluta é a garantia dos direitos da criança e do adolescente. É uma coisa que é quase que natural, até para os animais. A gente dar prioridade, colocar em primeiro lugar a nossa prole, nossos filhos, crianças e adolescentes. Você citou alguns tipos de violência, né? Vamos explorar um pouquinho mais, né? Vamos ampliar, porque muita gente acha que é só o ato sexual que é o abuso, que é a exploração, mas não, né? São vários outros tipos de crimes que são enquadrados nisso. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, que nem está escrito na sua camisa, na minha, na sua máscara, a gente está falando de muitos tipos de crime. Não é um tipo de crime só. Existe o estupro de vulnerável, existe a prostituição infanto-juvenil e o favorecimento a ela, existe o tráfico de crianças e adolescentes, várias formas de pornografia infantil, assédio malicioso através da internet, fora da internet, diversos tipos de abuso sexual. Todos eles constituem os crimes de pedofilia. Eu sempre puxo o S para lembrar que é um plural. São vários, né? Não tem a palavra pedofilia escrita lá no Código Penal, nem no Estatuto da Criança e Adolescente. Ela é uma definição, crime de pedofilia é uma definição doutrinária, que compreende crimes sexuais que estão estabelecidos no Código Penal, no Estatuto da Criança e Adolescente, quando cometidos contra a criança e adolescente. Podem ser desde de crimes de exposição de pornografia infantil, até crimes gravíssimos, como, por exemplo, estupro que leva à morte, estupro de uma criança que leva à morte. Todos esses crimes são crimes de pedofilia. E a gente tem que estar muito atento para evitar que eles aconteçam. Porque, é claro, é muito importante a gente tratar da vítima, a gente punir o criminoso, mas o melhor mesmo é que ele não aconteça, né? E a gente pode contribuir nisso, todo mundo pode contribuir nisso. Às vezes basta a sua atenção, a sua manifestação. E vamos exemplificar para as pessoas que estão nos assistindo. Aquela pessoa maior de idade, ou vamos colocar um homem, que chama uma adolescente de 11, 12 anos na internet, começa a falar coisas maliciosas, manda foto. Isso é um crime de pedofilia. Cada fato tem que ser analisado, né? Mas isso aí pode ser um crime, sim. Né? A pessoa menor de 14 anos, a relação sexual é sempre classificada como estupro de vulnerável, mesmo que seja voluntária. O assédio pela internet depende a quem ele é feito, da maneira como ele é feito, ele pode sim configurar crime. Né? O mais importante é que a gente esteja atento, né? Os pais estejam atentos aos filhos. Eu costumo a falar muito o seguinte: não existe senha para pai e mãe. Pai e mãe do filho menor de 18 anos não é só o direito, tem o dever de pegar ali o celular e olhar o computador e olhar mesmo, plataforma de videogame que joga online,
tem que olhar também, tem que vigiar, ver o que o seu filhinho está mexendo na internet ali, o que ele está procurando, o que ele está vendo, que é um meio, uma janela que se abre ali no centro da sua casa, dentro do seu lar, né, que, através da qual podem passar muitos criminosos que vão praticar crimes, às vezes através da internet, do WhatsApp, do Facebook, o estupro virtual, você já ouviu falar? Não. A gente já teve vários casos. Como funciona? Deixa eu te contar. É como uma chantagem que se faz através da internet. É muito comum acontecer, a menina é assediada no Facebook, por exemplo, fala, menina de 12 anos, de 11 anos, você é muito bonita, você tem que ser modelo. E quem conversa com ela se apresenta como outra menina. Fala, eu já sou modelo, eu estou tirando fotos, estou ganhando dinheiro. Basta você mandar uma foto para cá, que você vai ser, se você for aprovado, você vai começar a ganhar dinheiro. E a menina de 11 anos, de 12 anos, aceita. Que não tem aquela maldade, né? Que não sabe que o mundo é cruel desse jeito, né? É da natureza da criança e do adolescente. É necessário essa abertura até para aprender mais nessa fase da vida. Tem até um nome técnico isso, chama exuberância sináptica. A criança aprende com muito mais rapidez, mas ela tem menos filtro. Isso acontece também muito nessa idade de mudança aí no começo da adolescência, que a menina está se tornando mulher, o menino está se tornando homem, né? Ele tem essa necessidade de se firmar como tal. Então, o criminoso usa isso, né? Então fala com a menina, você manda a foto aqui que você vai ser modelo. Aí pega a foto dela e fala, você foi aprovada, agora precisamos de uma foto sua sem roupa. Aí ela fala, não vou mandar. Fala, então não manda, não quer mandar, não manda, não vai ser modelo. E daí? Aí a menina, faz aquele joguinho. Aí a menina cai nessa, fala, não vou mandar, né, eu quero ser modelo. E manda. Escondido da mãe, tal, manda. A partir daí ela começa a ser chantageada. Fala, nós vamos publicar a sua foto se você não fizer tal coisa, não filmar, não se filmar fazendo tal atividade sexual. E isso vai virando uma bola de neve. Isso é um exemplo de estupro virtual, que acontece todo dia, que já aconteceu muitas vezes aqui em Divinópolis. E que a gente pode evitar com a nossa atenção, com o nosso cuidado, pegando ali o celular e olhando mesmo, sabe? Bacana essa informação, porque muitas pessoas estão nos assistindo, inclusive adolescentes, jovens, para ter essa maldade mesmo, né? De entender que aquilo pode ser um criminoso atrás daquela plataforma. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a atividade do Ministério Público. Por trás dessa campanha, desses crimes, qual que é a atuação do Ministério Público? O movimento Todos contra a Pedofilia é apoiado pelo Ministério Público, né, embora seja um trabalho à parte. Nós temos aqui em Divinópolis um conjunto de promotores, cada um na sua área, né, temos excelentes promotores muito competentes na área criminal, que cada um deles, né, levam os processos criminais. Eu sou o promotor da infância e juventude, que vou trabalhar mais com a vítima, com a prestação de medidas protetivas e prevenção, né, e também com atos infracionais, quando se trata de algum delito praticado por adolescente. Né? E isso é feito no país inteiro. O Ministério Público é um grande parceiro, assim como a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Vocês trabalham em conjunto? Sim, um depende do outro. A gente está trabalhando sempre junto, porque são as pessoas que recebem a grande maioria das denúncias. Não podemos esquecer de falar do Conselho Tutelar, dos conselhos tutelares das diversas cidades que recebem essas informações. Nessa nossa programação, nós ampliamos justamente Conselho Tutelar, CRAS, Polícia Civil, para que todos fiquem informados, inclusive no nosso canal, terão todos os vídeos sobre essa campanha do nosso mês especial, justamente porque um depende do outro, né, para esse trabalho funcionar. E quando vocês recebem essa denúncia, qual que é o procedimento? Eu acho que a nossa primeira preocupação da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude é a assistência à vítima. É saber se aquela criança está bem, se aquele adolescente está bem, está precisando de algum tipo de assistência, se já cessou a agressão, seja exploração, seja abuso,
né? Essa é a primeira providência, é o positivo, né? E a gente constatando também os elementos para o processo criminal, eles serão encaminhados aos promotores que têm atribuição para tanto, né? E eles farão ali o processo criminal. Mas a primeira preocupação é com a vítima, é o bem-estar da vítima. Inclusive temos implantado no fórum e com um trabalho excelente da Secretaria e da Polícia, o protocolo de atendimento de vítimas de violência sexual, né, que visa a coleta da prova da vítima sem revitimizá-la. Ou seja, às vezes é muito doloroso para uma pessoa ter que ficar explicando várias vezes né, o que aconteceu, aquele ato em si, há quanto tempo acontece. Isso é realmente... Então, isso tem sido feito da forma prevista em lei, temos uma lei especial para isso, né? Menos violenta possível, né? No fórum tem uma sala especial, a criança é ouvida com um psicólogo, junto através de um ponto eletrônico. Em outra sala estão presentes juiz, promotor, advogado, e através desse ponto eletrônico são feitas as perguntas, que o psicólogo ou psicóloga vai filtrar e fazê-las de uma forma não agressiva, não invasiva. Para que a gente possa fazer duas coisas ao mesmo tempo: colher uma prova boa e, em primeiro lugar, não revitimizar aquela pessoa, né? Não causar mais mal do que bem. E quando esses crimes acontecem dentro de casa, com pais, mães, qual que é o procedimento da polícia, até mesmo do Conselho Tutelar, Ministério Público, assim, em conjunto, nesses casos? É muito triste, mas não é incomum esses acontecimentos. E a gente tem, quando chega isso no Ministério Público, nossa primeira providência é afastar o agressor. Afastar o agressor daquele lar, né? Dependendo da situação, nós temos que retirar a vítima dali, o que for melhor para a vítima, né? E é claro, outras providências de punição criminais em relação a esse agressor. Prisão, enfim, né? Sim, processo normal. E as providências de atendimento à vítima, para que ela possa se recuperar e minimizar as consequências desse. Pós-abuso, tratamento psicológico, acompanhamento. Às vezes tem a questão de atendimento médico, clínico mesmo, porque causa lesões graves. Nós temos até... Você sabe que a maior pena do nosso Código Penal, é o estupro de vulnerável com resultado morte. Mesma coisa, é a mesma pena do sequestro com resultado morte. Pode chegar a 30 anos, que é o máximo de pena que tem o Código Penal, né? Por quê? Porque é uma agressão muito grave, muito profunda, a um bem muito importante, que é a criança. E que ela não tem capacidade de se defender à altura, né? Se ela for abusada por alguém muito mais velho ou bem mais forte. E assim, o vulnerável é mais nesse sentido? É por isso? Chama-se estupro de vulnerável, o crime do artigo 217-A do Código Penal, que tem uma definição de vulnerável, que é a pessoa menor de 14 anos. Ou a pessoa que por outro motivo não pode se defender. Por exemplo, porque ela está completamente embriagada. Ou não necessariamente bebida alcoólica, pode ser uma droga, um remédio, uma coisa desse tipo. Ou porque ela tem uma doença mental que a incapacita de reagir adequadamente, né? Isso é a definição de vulnerável. Então, a lei considera que a pessoa com menos de 14 anos não está ainda psicologicamente formada para que possa dar um consentimento válido para uma relação sexual. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, a menina de 12, 13 anos fala: mas eu quis. Mas mesmo assim vai ser estupro de vulnerável, porque esse consentimento dela não é válido, né? Esse é um exemplo de crime de estupro de vulnerável, que é um dos principais crimes de pedofilia, né? Dentre outros. Uma coisa interessante, que é crime de pedofilia e costuma acontecer muito com a gente, pode acontecer com qualquer um, e é bom a gente estar atento. A pornografia infanto-juvenil. Às vezes a gente receber e guardar pornografia envolvendo crianças e adolescentes, por si só, já configura um crime. Às vezes a gente recebe, é muito comum, um vídeo horrível de uma criança sendo estuprada.
Eu, infelizmente, recebo com muita frequência esses vídeos. Produzir esse vídeo é crime, o que está retratado ali é crime, passar esse vídeo adiante também é crime. Mas as pessoas passam e ainda mandam junto um áudio ou então um texto falando assim, ó, passe adiante esse vídeo, vamos fazê-lo chegar às autoridades, tornar esse criminoso famoso. Não façam isso. Não façam isso. Se quer denunciar, pega o vídeo, leva lá na polícia, leva lá no Ministério Público, né? A gente vai pegar essa prova e mandar para a investigação adequada. Ficar passando aquilo adiante não ajuda e é crime também. Entendi. Cazé, todo ano a gente faz a caminhada do Todos contra a Pedofilia. Pelo segundo ano consecutivo não teremos, devido à pandemia, devido ao momento em que estamos vivendo. Mas você preparou, e você juntamente com todos os órgãos que... um monte de gente que estão por trás também dessa ação, vão fazer um evento, né, esse mês, para marcar a data, para não passar em branco e para relembrar mais uma vez. Vamos, o ano inteiro a gente está fazendo e não vamos deixar mais uma vez passar em branco. Outro dia, sem querer, saiu essa assim, com ou sem pandemia, todos contra a pedofilia. Porque não dá para fazer aquela caminhada, como já fizemos aí vários anos, muito legal, com milhares de pessoas, né, tomando a rua. Pessoas abraçaram realmente essa campanha, né? É verdade, sabe que foi um exemplo para muitas cidades, né? Isso acontece assim, em cidades do Paraná, do Rio de Janeiro, São Paulo, de vários estados do Nordeste. Até no Acre eu já fui, eles fizeram caminhada todos contra a pedofilia lá. Tô falando, vai para o Brasil todo. Anda o Brasil todo falando sobre o tema, né? Pois é, mas é legal que o exemplo não é meu, é do povo de Divinópolis, as pessoas que abraçaram isso e fizeram, né? E esse ano vamos fazer uma blitz todos contra a pedofilia. Como é que é? Primeiro vai ter um monte de live, todo dia vai ter live com diversas pessoas, daqui, de outras cidades, algumas famosas, outras não, e tal. Acho que talvez a gente possa contar com o Padre Fábio, ele né, talvez faça live. A Luísa Brunet já chegou a fazer uma, talvez faça novamente, não sei. Nós estamos vendo, várias pessoas vão participar. Que aí todo mundo pode fazer pergunta, é legal. E no dia 15, sábado, ali na Praça da Savassim, a gente vai fazer essa blitz todos contra a pedofilia, onde as pessoas vão poder parar o carro, né, e com todo cuidado, com máscara, álcool, luva, etc., né, doar um dinheiro para as entidades de acolhimento de crianças e adolescentes de Divinópolis, R$20, e elas vão ganhar uma camisa e uma pequena cartilha com várias informações importantes a respeito disso, né? A camisa é feita de um material especial para a pessoa praticar esporte, né? Muito legal. E o valor vai ser, como eu já disse, né, encaminhado para 4 entidades daqui de Divinópolis que recolhem, que abrigam, né, crianças e adolescentes em situação de risco. Crianças, bebês, adolescentes do sexo masculino, do sexo feminino, né, crianças assim muito carentes que precisam da nossa assistência. É uma forma da gente marcar o dia, de lembrar, né, de dizer para todo mundo que a gente não aceita esse tipo de coisa, não aceita abuso sexual, não aceita exploração sexual, pornografia infantil, nenhum tipo de crime de pedofilia, né, e que nós estamos atentos. Nós estamos todo dia de olho nas nossas crianças e adolescentes. Elas não estão abandonadas, elas não estão negligenciadas. É muito importante a gente se manifestar assim, Marcelo. Quando você fala aí todos contra a pedofilia, você está falando, na verdade, que você está ligada, que você está atenta e que qualquer tipo de criminoso não deve se arriscar a mexer com as nossas crianças aqui, porque a gente está atento. E vamos denunciar. Esse é o recado. Cazé, já estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, esse bate-papo tão legal e informativo, que muitas pessoas devem se atentar, falar sobre isso na família, com os amigos, e realmente
usar, né, a camisa, usar qualquer tipo de... Essa e as outras também. Aí tem aquela face bonita, uma florzinha, verdade. assim. Todas são ótimas. Qualquer tipo de investimento, enfim, que mostre que nós estamos realmente atentos. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui na nossa programação especial da TV Câmara, nesse mês tão importante. Você como uma pessoa que já é referência, principalmente nesse assunto, e é uma grata surpresa ter você com a gente aqui, tão perto, né? E saber que Divinópolis virou referência por causa desse trabalho seu. Gostaria de agradecer e deixar aberto para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, só que o trabalho é seu também, é de todo mundo, é nosso mesmo. É de todo mundo junto que faz essa movimentação e que dá esse exemplo para o Brasil, né? E o recado que eu queria deixar é para pais, mães e professores e todo mundo que tem uma criança na sua família. Não se esqueçam de cuidar dos seus filhos. Jamais deixem de prestar atenção. É muito importante que a gente preste atenção, que a gente demonstre ostensivamente a nossa atenção e o nosso amor e também diga com todas as letras que a gente não aceita abuso e exploração sexual contra criança e adolescente, que a gente não vai deixar isso passar barato e que nós somos, de fato, todos contra a pedofilia. Então, para finalizar, as pessoas que passam por esse tipo de situação, denunciar diretamente no Ministério Público, vocês recebem esse tipo de denúncia? Recebemos, sim. Polícia? A pessoa pode escolher o que ela achar mais confortável, pode buscar o Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar ou Ministério Público, né? Ela pode ir à delegacia, né? Qualquer lugar ela deve ser atendida porque é nossa obrigação, todos que eu citei são funcionários públicos, portanto trabalhamos para essas pessoas e devemos recebê-las da melhor forma possível. Ótimo, Casé, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara e é um prazer ter você com a gente. Obrigada e agradeço de forma especial a você que tirou esse tempinho para assistir essa entrevista. Passe ela para frente, mostre sua família, seus amigos e assista nossos vídeos também, os demais vídeos do mês laranja. Muito obrigada, gente, todo mundo. Até a próxima.